Hoje nós vamos estudar o Salmo 132. Salmo 132 é um salmo de romagem, ou salmo de peregrinação, ou em algumas versões tem um título assim chamado Salmo, o Cântico dos Degraus. Porque eles vinham de vários lugares para as festas que havia em Jerusalém. Quando chegava ali, eles subiam os degraus do templo. Por isso é chamado também de Cântico dos Degraus. E eles têm vários salmos que contam a história do povo de Israel e eles se alegravam com o que Deus fazia. E hoje nós vamos falar sobre tradição. Os elementos de tradição. Tradição pode ser algo saudável ou pode ser algo doentio. Tradição pode te fortalecer naquilo que você acredita, mas se a tradição for baseada em crenças erradas, aí você tem uma dificuldade muito grande, porque tem pessoas que têm pais, tios, que estão no leito de morte e fazendo o sujeito prometer um monte de coisa para não fugir da tradição da família, não fugir da tradição e princípios que talvez aquele patriarca colocou. Você está enroscado. Se você promete para alguém que está morrendo, daí você não tem nem como voltar atrás. Mas eu tenho sempre incentivado aqui nessa igreja, nos estudos, você tem que respeitar muitas coisas, mas você tem que filtrar muito esse negócio de seguir tradição de uma pessoa que está morrendo ou que já morreu, porque senão você pode se enrolar nisso, não é? E a palavra de Deus nos diz que Cristo nos libertou para sermos o quê? Livres. Não tem que ficar amarrado com desejos de outra pessoa, mas você tem que ficar livre. Então as tradições, elas têm elementos saudáveis, mas algumas tradições são doentias. O que nós vamos estudar no Salmo 132 tem a ver com a oração de Salomão, o rei Salomão. Vocês sabem que Davi queria construir uma casa para Deus. Deus até fala para ele, mas Deus preenche tudo, não tem uma casa para Deus. No entanto, Deus permitiu, porque Deus queria habitar na terra com o povo. Mesmo Deus não tendo um corpo, mas Ele manda fazer um templo, e aquele templo seria o sinal de que Deus estaria abençoando a nação de Israel e todas as nações. Esse templo, inclusive, foi destruído 2 vezes e foi reconstruído, reformado, e agora, atualmente, 2024, não há templo desde o ano 70 da nossa era. Então, a nação de Israel está sem o seu templo e há uma promessa de que haverá esse templo novamente. Deus vai dar os recursos para que eles construam novamente esse templo. Mas quando esse templo foi construído por Salomão, o filho do rei Davi, ele foi consagrado e um objeto muito especial, inclusive era a única razão de existir do templo, a Arca da Aliança. Ela precisava ser colocada, instalada naquele templo. E quando ela foi instalada, Salomão louvou a Deus e fez uma oração. E nós vamos estudar um tanto dos elementos dessa oração que ele faz. E nós percebemos aqui a importância da tradição sadia, da tradição que não é doentia, uma tradição saudável. Já vou mencionar 3 para vocês. Uma tradição boa, eu estou falando em termos de adoração a Deus, tá bom? Daquilo que nós vivemos, a nossa vivência como cristãos ou como crentes em Cristo Jesus. Uma tradição boa é um lugar de adoração. Eu sei que às vezes a gente critica isso, por exemplo, esse aqui é um pequeno prédio e são apenas paredes, isso não é adoração.
Eu concordo. Essas cadeiras não são adoração. Tudo que tem aqui não consiste em adoração, mas é um meio para nós nos reunirmos. Tanto é que nós incentivamos pessoas a virem para o lugar de adoração, para o lugar onde você encontra outras pessoas e essas pessoas juntas louvam a Deus. Então sempre é importante um local de adoração. A outra tradição boa, saudável, é um livro para ler e obedecer. E nós temos, por tradição, este livro. A tradição que eu estou falando aqui é uma tradição saudável, uma tradição que faz bem para a sua alma, faz bem para a sua vida. Então, um local para você se reunir com pessoas que creem a mesma coisa que você. Um livro onde se estuda nesse local ou fora desse local, mas um livro que você lê e que você obedece. No caso do Salmo 132, vamos falar também do livro, mas um objeto. Hoje nós não temos objeto nenhum. Nós não temos objeto sagrado. Mas o povo do Antigo Testamento, eles tinham alguns objetos que eram sagrados e eles tinham que respeitar. Eles não adoravam o objeto, mas o objeto era um instrumento de Deus para eles adorarem a Deus. E uma tradição saudável também, além de um local, um livro, é claro, um Deus. Precisa ter um Deus em volta desses assuntos. Por que nós nos reunimos? Por que nós estudamos esse livro? Por causa do Deus que nós cremos. Eu estou usando aqui um Deus, porque eu também quero falar de tradição que é doentia. Algumas pessoas têm entidades e deuses que elas fizeram para si, ou que elas aceitaram. Mas a nossa tradição saudável é esta. Nós temos um lugar para nos reunir. Nós nos reunimos em torno de um livro para ler e obedecer. E nós nos reunimos diante de ou vamos falar no nosso caso, nós nos reunimos diante do Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Então são tradições que você faz muito bem de mantê-las. Vamos começar então, um lugar para adorar. O problema de adoração em lugar errado, ou uma adoração errada, é o seguinte. Primeiro que local marca história, concorda? Locais marcam história. Você pode lembrar de alguns locais da sua infância, inclusive, que são muito importantes para você. Eu li um artigo bem interessante que diz: não volte para o lugar onde te fez feliz. Parece uma coisa absurda, né? Mas quando você pensa, como eu, por exemplo, tentei visitar um lugar onde me fez feliz, minha infância e tal. Cheguei lá, cadê os vizinhos? Você não tinha mais um vínculo com as pessoas que foram importantes para você. Então aquele local passa a ser apenas um local e nada mais do que isso. Mas lugares ou locais marcam história. Lugares lembram de compromissos. As pessoas lembram, foi ali, debaixo daquela árvore, foi ali naquela casa, foi ali naquela igreja. Então os locais, eles marcam para nós algum compromisso que nós tivemos na nossa vida e são muito marcantes. Lugares inspiram ações. Por exemplo, acampamentos de jovens são perfeitos para inspirar mudança de vida, ações. As pessoas criam uma atmosfera dentro de algum local e eles inspiram alguma mudança de vida. Mas locais também têm um perigo. Os locais acabam sendo sacralizados, ou seja, você começa a colocar santidade onde não tem. É só um ponto de madeira.
Você começa a colocar uma santidade no local, no prédio. Isso não é bom, porque isso começa a tornar o seu coração uma idolatria. Vamos ver o versículo 1. Eu vou pedir por nome para alguns lerem. Então, o pastor Tiago pode ler o versículo 1. Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Salomão, se está certo isso, né? Parece-me que sim. Ele começa a orar e lembrar de boas tradições. Davi, o rei Davi, o pai de Salomão, ele deixa uma boa tradição. Ele foi um homem que sofreu muito para aquele templo estar de pé. Salomão sofreu, Davi, né? Davi sofreu muito para chegar até aquele ponto. Versículo 2, Deise. Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo... Então Davi jurou a Deus. Davi fez um voto ao Deus Todo-Poderoso a respeito daquele lugar, ou a respeito de um lugar de adoração. Ou seja, ele entregou a vida dele fazendo um compromisso, porque para ele era importante um lugar onde o nosso povo vai, inclusive pessoas que estavam em outros lugares, outros países, elas poderiam orar viradas ou direcionadas para onde estava construindo aquele templo. E Salomão, ele ora para que Deus abençoe o povo quando orar para aquele lugar. Lembram de Daniel? Ele abre a janela voltada para o ocidente, uma vez que ele estava lá na Pérsia, né? Atual Irã. E ele ora a Deus em direção ao templo, em direção a Jerusalém. Templo destruído, inclusive, né? Jerusalém. Versículo 3. Vou pedir para a dona Zenita ler. Não entrarei na tenda em que ele mora, nem subirei ao livro em que ele pôs. Tá bom, aqui vai ter uma continuação, mas ele jura a Deus, ele fala assim: Deus, eu não vou entrar em casa, não vou deitar na minha cama. Isso aqui na figura de linguagem, é uma hipérbole, é um exagero. Na verdade, ele falou: eu não vou entrar em casa, e cumpriu isso. Não, é uma forma de dizer: eu não vou dar sossego para minha alma enquanto eu não construir esse lugar para Deus. Então eu não vou entrar em casa, não vou deitar na minha cama. Versículo 4, Val. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Então ele fala para Deus: eu não vou dormir. É claro que ele não ficou vários anos sem dormir, né? Ele simplesmente estava dando uma ênfase poética para dizer: é tudo que eu quero nesse momento. Eu quero um local onde o povo de Deus vai se reunir e onde Deus vai se manifestar de forma mais poderosa, talvez. Versículo 5, Edene. Até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Isso. Então, Davi fala: eu não vou descansar enquanto eu não arrumar um lugar para Deus entrar e ficar. Tamanha vontade que ele queria Deus na terra. É claro que Deus não veio em pessoa, ele veio numa nuvem que os judeus chamavam de Shekinah, que quer dizer glória de Deus, uma nuvem que ficava em cima da arca, em cima do prédio do templo, na direção da arca. Aquilo era um sinal de que Deus estava ali. E aquela nuvem, ela desce até o recinto onde estava aquela arca. Então Davi queria Deus bem perto. Então nós não temos um local como o templo, tá bom? Nós temos esse local para nos reunir. Tem outros irmãos em Cristo na cidade, reunindo em outros prédios, outros lugares. Mas nós, como povo de Deus, nós não temos um local.
Nós não temos uma Meca igual os muçulmanos. Nós não temos um local que seja ali é o nosso local de adoração. Nós não temos como os católicos um Vaticano, uma coisa centralizada. Nós não temos. Porque o Senhor Jesus falou a respeito de adoração e local. O que ele disse? Chegará o dia, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Você não precisa de um prédio para adorar a Deus. No entanto, podemos dizer que quase você precisa de um prédio para se reunir com outras pessoas. Normalmente nós precisamos de um local assim. E esse é um ótimo local para a nossa necessidade, para o nosso povo aqui, e graças a Deus por outros locais. Mas pense assim: eu estou no local como um pretexto. O local, o prédio, é um pretexto para nós estarmos juntos. É só um pretexto. Nós não estamos nas esquinas, nós estamos num local confortavelmente para falar das coisas de Deus. Mas não coloque muito o seu coração em locais, porque Deus não se agrada disso hoje. Naquela época, no Antigo Testamento, sim, era uma boa tradição. Agora nós vamos ver, a partir do versículo 6, um livro. No nosso caso é um livro. Nós estamos diante de um livro. O povo também tinha um livro chamado Torá, a lei de Deus, mas eles se reuniam em torno ou diante, próximos à Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um caixote, todo mundo sabe. Um caixote é uma maneira grosseira de falar, mas era um caixote de acácia, uma madeira nobre, revestida de ouro, com uma tampa, com 2 querubins, anjo, né? Um encostando no outro, de ouro. Essa tampa saía. Dentro daquela caixa havia 3 objetos. 3 objetos que simbolizavam a provisão de Deus, mas também simbolizavam a rejeição do povo para com a provisão de Deus. Quais eram os 3 objetos? Vamos lá. Vara de Arão. Deus supriu liderança, mas eles rejeitaram a liderança de Deus. O que mais? As 2 tábuas de pedra com decálogo, os 10 mandamentos, mostrando que Deus supriu a lei santa para o povo, e o povo rejeitou a lei. E a outra coisa, mas não só o maná, o quê? Um pote de maná. Um pote para nós não é uma coisa milagrosa, mas um pãozinho de mel ali dentro, como um pãozinho de mel, por vários anos sem apodrecer. Então isso era um milagre de Deus. Então aquele pote de maná simbolizava a provisão de Deus de alimento. Deus alimentou o povo 40 anos no deserto, mas eles criticaram, eles falaram mal da provisão de Deus. Então esse caixote, essa arca mostrava o quanto Deus é misericordioso. Uma vez por ano o sacerdote levava no templo, naquele lugar sagrado, e ele aspergia o sangue em cima daquela tampa. Então quando Deus olha de cima, ele ficaria bravo, ele estaria pronto para matar o povo, porque o povo rejeitou a liderança, a palavra e o alimento. Deus se lembraria desse pecado do povo, mas quando ele vê o sangue derramado, Deus se agrada, e Deus, aquela tampa tinha por nome propiciatório. Propiciatório quer dizer ser aceito. O homem, o pecador, é aceito por Deus por causa do sangue. Aquilo mostraria que Jesus Cristo, quando morresse na cruz, o sangue dele, a morte dele, nos salva. Se Deus fosse olhar para mim e para você, ele veria pecadores apenas. Mas agora, quando ele olha para você e para mim, que aceitamos a Jesus como Salvador, ele vê o Filho amado dele,
e você é aceito e amado por Deus em Cristo Jesus. Uma linda lição, não é? Então, e hoje nós temos o livro, nós estamos diante desse livro que tem essas verdades maravilhosas. Então, vamos ler o versículo 6. Mas antes deixa eu falar um pouquinho sobre livro. Várias religiões têm vários livros, né? Várias tradições têm seus livros religiosos. Um livro, ele tem alguns perigos também, ele pode ser mal compreendido. Esse livro pode ser mal compreendido. É um livro que ao mesmo tempo é simples e ao mesmo tempo complicado. Então Deus levantou pessoas para nos ajudar a entender, mas é um livro que pode ser mal compreendido. Alguns livros, algumas literaturas religiosas podem levar você para o caminho de morte, porque está ensinando coisas contrárias a Deus. Um livro pode conter decretos imutáveis, ou seja, coisas que não mudam. A palavra de Deus não muda. E um livro, sendo um livro errado, ele pode desvirtuar a sua vida do caminho certo. Nós cremos num livro só, que é a palavra de Deus. Versículo 6, alguém pode ler? Ouvimos dizer que a arca estava enterrada e a encontramos nos campos de Jara. Tá bom, eles têm um problema. Tem o templo, mas não tem a arca. Porque um templo sem a arca de Deus não tem a presença de Deus. Eles precisavam da arca. Eles ouviram então, porque a arca foi roubada. E ela passou 20 anos num lugar só. Depois ela foi para outro lugar, causando inclusive destruição para os povos, até chegar de volta para o povo. E nesse momento aqui, ela estava em Efrata. Não é Belém, tá? A gente ouve Efrata, já pensa em Belém. Isso aqui é Kiriat Jearim. É uma cidade perto de Jerusalém, mas não é Belém. Então aquela arca estava naquele local, Kiriat Jearim, aqui chamado de Jaar. 7. Vamos até a habitação dele, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Vamos adorar a Deus, e vamos adorar a Deus com essa arca. Eles não adoravam a arca, entendam isso. Eles não adoravam a arca, mas eles adoravam a Deus. E Deus se apresentava no mundo, no Antigo Testamento, com a arca. Eles precisavam, portanto, daquela arca. Versículo 8. Levanta-te, Senhor, e entra no teu lugar de descanso, junto com a arca, o símbolo do teu poder. Isso, olha a alegria deles. Eles acham a arca, e eles colocam a arca dentro do templo, e eles falam, descansa, Senhor, como se Deus precisasse, de um descanso. Descansa na tua arca, nessa fortaleza que é o templo. Então a arca já foi objeto de muita discussão, desde depois acontece que essa arca some de novo também, né? Aí Indiana Jones acha a arca, né? Quem já assistiu Indiana Jones, a Arca Perdida? É essa arca aqui. É quando abre a arca, muitos trovões e relâmpagos e tudo mais. Né? Mas tem uma história curiosa depois da arca. No versículo 8, esse foi o 8, né? Versículo 9 agora. Cristo seja justiça, Deus sacerdotes, exultem os teus fiéis. Agora tem a arca, então eles precisam agora dos adoradores, dos sacerdotes. Os sacerdotes tinham suas roupas especiais, né? Isso é o Antigo Testamento, tá bom, irmãos? Vistam-se de justiça. Agora vocês podem adorar a Deus da maneira correta. Exultem, ou seja, fiquem felizes os crentes, os fiéis, porque a arca chegou, a presença de Deus. Irmãos, se Deus não estivesse aqui hoje, nós estaríamos num clube social, só isso. Mas é porque Deus está aqui, tudo aqui vira santo. A nossa reunião é santa, é sagrada. Nós estamos diante de um livro santo. O prédio passa a ser para nós um local de adoração, não simplesmente um prédio.
Nós não fazemos qualquer coisa aqui dentro, nós adoramos a Deus. Então a reverência, ela começa a existir no coração daquele que entende, Deus está aqui. Então eles entendiam, Deus está aqui. A arca do Senhor veio para junto de nós e Deus está aqui. Versículo 10. Por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. Salomão, orando. Por amor de Davi, teu servo, ou seja, o pai de Salomão. Por amor a ele, porque Deus amava muito Davi, era o homem segundo o coração de Deus, não despreze o rosto do teu ungido, ou seja, do rei que está aqui agora, Salomão. Deus vai abençoar muito aquele povo. Infelizmente Salomão se desviou dos caminhos de Deus, mas ele começou muito bem com essa adoração. Versículo 11. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. No rebento de sua carne, da tua carne, farei subir para o teu trono. Deus prometeu para Davi, Davi não vai ficar sem um reino, é um rebento. Rebento é quando, sabe, quando corta a árvore, começa a brotar ali aquela folhinha, aquele ramo, é um rebento. Então a nação de Israel, por mais que ela tivesse sofrido, tivesse sido cortada, Deus levantou um rebento. E esse rebento não era Salomão, ele já estava falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo é da linhagem de Davi. Davi, poderíamos dizer, o pai de Jesus Cristo, né? E ele fala, meu Senhor, porque ele reconhece que aquele que viria é o próprio Deus. Versículo 12, alguém pode ler? Se os filhos de você forem fiéis à minha aliança e aos mandamentos que lhe dei, também os filhos deles sempre serão reis. Deus está prometendo para Salomão, se você andar nos caminhos deste livro, que eles chamavam de Torá, a lei de Deus, se andar no caminho deste livro, eu vou abençoar. E o que vai acontecer é que sempre haverá filhos subindo no trono de Davi, sempre haverá reis justos. Mas você sabe que logo depois de Salomão, o reino já dividiu, porque eles não foram fiéis a esse livro. Isso acontece conosco também. Se nós não formos fiéis à palavra de Deus, Deus pode tirar de nós os privilégios. Por exemplo, um dos privilégios que nós temos é nos reunir aqui como povo de Deus. Mas nós poderíamos perder esse privilégio se nós começássemos a nos dividir e começássemos a nos afastar da palavra do Senhor. Então nós vimos aqui duas tradições boas: um local para se reunir e um livro para seguir. E nós vamos para a última parte aqui, que é um Deus para conduzir o seu povo. Sem Deus nós não somos nada. Então nós adoramos a quem? Nós adoramos ao único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Jesus não é um outro Deus, é o Filho de Deus subsistindo em trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos essa boa tradição bíblica. Tradição por quê? Nós passamos de pai para filho esses ensinamentos, sempre os mesmos ensinamentos. Vamos ver então essa última parte, mas é um problema se a tradição for errada. Pessoas que seguem tradição errada, seguindo a um Deus errado, elas estão perturbadas por toda a eternidade. Por quê? Pensando em deuses, no plural agora. Nós sabemos que Deus só existe um. No entanto, as pessoas fizeram para si mesmas deuses. Satanás é um Deus, é o Deus desse século, a palavra de Deus diz. Ele criou vários deuses e pessoas adoram vários deuses em formas diversas.
tem povos que um jacaré é um deus, o sol é Deus, aves, quadrúpedes são deuses, pedra, pau, Deus. Então tem deuses de todos os tipos e uma pluralidade de deuses, muitos deuses. Como que as pessoas adoram tantos deuses assim? Alguém falou assim, bom, se um Deus é bom, vários deuses é ótimo. Não, Deus ele não divide com nenhum outro Deus, só há um Deus, só há um objeto de adoração que é o nosso Deus. O resto são demônios enganando pessoas a respeito de divindades. Aí pessoas fazem de gesso, fazem de madeira, fazem de pedras incrustadas, coisa bonita e chique, mas tudo não passa de Deus, porque Deus é aquele que fez as coisas, é o Criador. Você deve obediência e você vai prestar contas diante do único Deus. Mas deuses fazem exigências e pessoas começam a seguir as exigências que esses deuses fazem. Um Deus pode enganar as pessoas. Pessoas são enganadas por vários deuses. Um Deus pode prometer salvação eterna e não conceder essa salvação eterna. E um Deus pode tomar o tempo todinho da vida de um adorador e essa pessoa passar a eternidade longe, afastada, banida, na verdade, do Deus verdadeiro, porque ela gastou o tempo todo da vida dela seguindo uma falsidade, um Deus falso. Vamos ver o nosso Deus como é. Versículo 13. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazer a sua morada. Deus escolheu Sião. Sião é Jerusalém, tá? Deus escolheu aquela cidade para ser a morada dele. Ele falou, eu vou morar num lugar da terra, e o lugar vai ser esse, Jerusalém, naquele tempo. Foi o que Deus escolheu. E todas as nações seriam atraídas a esse Deus verdadeiro. Versículo 14. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Deus escolhe um local e Deus fala, aqui vai ser meu lugar para sempre de repouso. Isso quer dizer que um dia a estar na terra, num centro de adoração. E vai ser em Jerusalém. Deus promete isso. Agora o rei vai ser, não Davi, não Salomão, não é Manassés, nem nenhum dos reis que existiram. Quem vai ser o rei? Jesus Cristo, o Senhor de toda a terra. Versículo 15. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. É só uma maneira de dizer, porque se ele vai fartar os pobres, então não vai ter pobre, né? Deus, ele vai sustentar o seu povo, todos aqueles que o adorarem, todos aqueles que aceitarem a sua salvação. Ele vai vestir as pessoas de salvação. Versículo 16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Isso é um eco aí, né? Meus irmãos, nós não seguimos sacerdotes. Vocês não seguem um pastor, uma pessoa. Estou ensinando a palavra de Deus aqui, mas tem outros que ensinam também a palavra de Deus. Você não confessa para uma pessoa os seus pecados. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes. Cada crente é um sacerdote. Sacerdote é aquele que leva alguém diante de Deus. Você não precisa de ninguém. Você não precisa que alguém te leve até Deus. Você mesmo vai até Deus. Você é sacerdote. O povo de Israel tinha sacerdotes que representavam o povo. Mas a palavra de Deus é muito clara em dizer que eles eram falhos. Eles precisavam de sacrifícios porque eles também eram pecadores. Então era um pecador confiando no outro pecador.
Mas a palavra de Deus diz: você pode chegar diretamente a Deus sem intermediários. Hebreus 4,16. Alguém pode ler? Fazendo um parênteses aqui, né, no versículo 16. Hebreus 4,16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você pode chegar diante do trono da graça de Deus, você mesmo, sem ninguém te conduzindo, só você e Deus. E lá diante do trono da graça de Deus, em oração, é a maneira como nós fazemos isso hoje, né? Você pode pedir a Deus e Ele vai te socorrer em ocasião oportuna. Isso é uma bênção para nós, né? Voltando lá para o Salmo 132, só faltam 2 versículos. Versículo 17 agora. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Ou seja, Deus não abandonou Davi. Davi queria muito construir um templo, mas Deus falou: você não vai construir, porque viveu um contexto de guerra. Então Deus não queria associar sangue de batalha com o templo, portanto não deu esse privilégio para Davi. Mas ele prometeu que os reis, a partir de Davi, né, seriam como uma lâmpada, não deixando Davi se apagar. Tanto é que o Senhor Jesus, ele é conhecido como o filho de Davi, é o rei máximo, né? E o versículo 18, ele promete que não haverá inimigos. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Não é a promessa de Deus. Então são 3 tradições que nós vimos nesse salmo, que são tradições saudáveis: um lugar de reunião, um livro para lermos e obedecermos, e um Deus, o nosso Deus verdadeiro, para adorarmos. Mas dessas 3 tradições saudáveis, elas podem se tornar doentias também, e você precisa cair fora. Quando você começa a dar mais valor ao local do que ao conteúdo, à adoração. Quando você não vê a Bíblia como o livro verdadeiro, mas como apenas um livro qualquer, como mais um livro. Se esse não for o livro que dirige a sua vida, então é um grande perigo. E também acreditar em outros deuses, fazer para si deuses que você vai adorar vários deuses. Então esse é um grande perigo também. Que Deus abençoe a todos vocês. Mantenham-se nas boas tradições da palavra do Senhor. É muito bom estar aqui com vocês todos. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Agradecemos porque podemos manter as boas tradições dela. Agradecemos por estarmos reunidos com o Teu povo. Obrigado porque nós não precisamos de intermediários, mas podemos buscar, cada um pode buscar ao Senhor diretamente. Isso é um grande privilégio para nós, por causa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é no nome dele que nós oramos. Amém.